Glórias a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Uma boa noite com Jesus. Amém. Estamos contentes por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, podermos parar um pouco para ouvir a sua palavra, porque não temos nada além da palavra de Deus. Não temos nada a apresentar para vocês além do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Então viemos aqui para nos alimentarmos da porção que Ele nos dará nessa noite. E estamos contentes por estar aqui com vocês. Como o pastor anunciou, nós estamos mudando para cá, para estarmos mais próximos agora aqui. E eu morava em Foz do Iguaçu e sempre tive um desejo de estar mais próximo do ministério aqui do pastor Raimundo, de ter um trabalho que eu pudesse também ajudar mais na obra de Deus. E então Deus dirigiu para nós mudarmos para cá e estamos contentes. Já faz alguns dias que estamos aqui. O irmão Paulo nos hospedou, o irmão Paulo Castilho nos hospedou alguns dias ali. Estamos nos sentindo bem-vindos aqui. Agradeço a recepção de vocês, já os convites, muitos convidando para ir na casa, para estar juntos. E então estamos bastante contentes. Graças a Deus por tudo. E creio que o melhor lugar para nós estarmos é estar na vontade de Deus. É estarmos na presença de Deus. Então, é o melhor lugar para estarmos, aonde Deus quer que realmente nós estejamos, na sua vontade perfeita, aonde Ele nos guiar. E o que mais queremos é realmente estarmos certos com Deus, bem firmados na palavra, amém? E tudo aquilo que Deus fala, a sua palavra, é eternamente certo, amém? Aquilo que Ele fala, a sua palavra é eternamente certo. Nós podemos estar ancorados. Então, quando nós viemos à casa de Deus, nós podemos estar confiados naquilo que Deus nos dá. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. E eu gostaria de falar hoje sobre 3 personagens da Bíblia. Falar algo sobre Jonas, a rainha de Sabá e Salomão. Então vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar nesse instante. Pai bendito, nos aproximamos da Tua porta de misericórdia, Pai, pois Tu és o único, Pai, que tem para nós palavras de vida eterna. Tu és o único que é a resposta para nós, ó Pai. Quando nós viemos aqui, não temos dinheiro para dar para os Teus filhos que vêm aqui, não temos um discurso intelectual, um lindo sermão, mas nós queremos entregar o Teu conselho, Pai. Então, Pai, nos unja nessa noite, Pai amado, que eu possa falar aquilo que é da Tua vontade, Pai. Abre as janelas do céu com as bênçãos sobre Teus filhos, ó Pai, e unge aqueles que vão ouvir, que vão receber, ó Pai, para que possam voltar regozijando, Pai amado, nas Tuas promessas, nas Tuas bênçãos, ó Pai amado, porque nós temos nos alegrado, Pai bendito, e o que mais queremos, como ouvimos no último culto, Pai, é estarmos preparados, ó Pai, com a veste da justiça, com a veste da Tua palavra, Pai, para muito em breve, Pai, encontrar contigo, Pai amado, naquela outra dimensão, Pai, onde não teremos canseira, onde não teremos problemas, onde não teremos nenhum tipo de problema, Pai. Nós desejamos por isso, temos lutado por isso, Pai. Então, eis-nos aqui na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler as Escrituras, então. São Mateus, como foi anunciado, 12, a partir do verso 38. A Bíblia diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem
3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Amém. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a leitura da palavra. Então nós vimos aqui que Jesus estava repreendendo os fariseus, porque eles estavam pedindo um sinal para Jesus, pedindo que Jesus fizesse algum sinal para eles ali, e eles não estavam entendendo que era o cumprimento das profecias, que era realmente o Messias que eles esperavam que estava diante deles. Eles não estavam compreendendo que a plenitude da divindade, a plenitude de Deus tinha se feito carne e estava diante deles. Porque Jesus não veio da forma que eles pensavam, da forma que eles imaginavam. Eles deixaram passar por alto. Então Jesus está dando uma repreensão para eles, porque o ministério de Jesus estava vindicado pelas Escrituras. A Bíblia dizia que uma virgem conceberia e aquele sinal tinha se cumprido, que seria levantado um profeta semelhante a Moisés, e Jesus veio com o ministério profético. Então Jesus estava diante deles e eles estavam cegos e não reconheceram. Mas teve alguns, Pedro, Felipe, Natanael, aquela mulher do poço, quando eles viram a palavra feito carne diante deles, eles reconheceram. Eles não foram pedir sinal. Eles viram que ele era o sinal, a palavra manifesta ali. Eles reconheceram imediatamente. Mas esses fariseus, a simplicidade de Jesus cegou eles. Eles não conseguiram ver. Então Jesus está repreendendo eles aqui, que não seria dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas e o sinal da rainha do meio-dia. Então a simplicidade de Jesus mostra, então, cegou eles. E eles queriam mais sinais, outro tipo de sinal. Mas o sinal estava diante deles, Jesus, a palavra encarnada, a Virgem concebeu, deu à luz a um filho, pelo Espírito Santo, e eles não entenderam. Então, Jesus está apontando para Jonas. Então, Jonas é o quê? Um profeta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um profeta, uma rainha e um rei. E Jonas é, então, esse profeta, como vocês conhecem a Bíblia, esse profeta que Deus deu uma ordem para ele, para ir pregar contra aquela grande cidade de Nínive, e ele tomou um navio para Tarsis e quis fugir de Deus. Ele quis fugir de diante de Deus. Então ele foi fora da vontade, fugindo daquilo que Deus ordenou, pegou aquele navio ali, e como vocês leem a Bíblia, conhecem, veio uma grande tempestade, aquele navio estava se partindo ali, eles estavam jogando a carga fora, se desfazendo dos bens. Então é perigoso você até mesmo abrigar alguém que está fugindo de Deus. Um pai abrigar um filho que está fugindo de Deus, às vezes é Deus tratando com ele, vai colocar em perigo quem está em volta. Porque assim foi com Jonas, ele colocou o navio em perigo, os marinheiros em perigo. E ele estava lá dormindo, tranquilo, e eles desceram lá, então, lançaram sorte, caiu sobre ele, que ele era o problema. E foram interrogar ele, então, e aí, como nós conhecemos, ele declarou para eles que era ele que estava fugindo, então, da presença de Deus. Então, esse profeta, como nós conhecemos, ele se arrependeu daquilo, clamou a Deus, e Deus então enviou aquele grande peixe para apanhá-lo e levar para ele pregar na cidade de Nínive, para que ele realmente cumprisse o que Deus queria. E então a pregação de Jonas naquela cidade foi tão poderosa, tão grande, que toda aquela cidade se arrependeu. Eles começaram a jejuar, se vestiram de saco, e até os animais estavam ali vestidos de saco, porque quando eles viram a repreensão de Deus, viram a advertência do juízo, então eles realmente se arrependeram do caminho mau que eles tinham. E como nós sabemos,
nós vemos aqui na Escritura, quero pegar aqui para nós lermos. A Escritura diz que ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Então, esses 3 dias que ele ficou lá, na barriga daquele peixe, era um tipo para representar a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Jesus se refere a isso, o sinal de Jonas, que ele ficou então 3 dias ali. A Bíblia diz, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Então Jonas teve um papel muito importante, representar, dar um sinal da ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha que cumprir aquele papel. Então não podemos condenar Jonas por ele ter tentado pegar um navio e ir para o outro lado, porque tudo era com um propósito. Amém? Ele tinha que representar esse papel, esse sinal, que Jesus desceria na sepultura, ficaria ali 3 dias também, pregaria para as almas em prisão e ressuscitaria. Assim como Jonas ficou 3 dias ali, no ventre daquele peixe, e depois foi transportado até a praia, aquele peixe jogou ele na praia ali, ele entregou a mensagem e aquela cidade se converteu. Então ele representou essa ressurreição, assim como Jesus representou a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele cumpre esse papel muito importante para nós. Glória a Deus. Amém? Então, o profeta diz que tem uma profecia composta aqui, porque a Bíblia diz que uma geração má e adúltera pede um sinal. E ele diz assim, que outra era temos nós ainda que passar além dessa agora, uma geração má e adúltera? Então aqui, essa profecia de Jonas, esse sinal de Jonas não se aplica somente para aqueles dos dias de Jesus, se aplica para o nosso dia. Amém? O profeta disse, sendo um tipo da rejeição de Cristo naquela geração, é um tipo maior, pois aquela geração teve perdão. Mas esta geração que zomba do Espírito Santo é imperdoável. O profeta diz assim, mais são aqueles que rejeitam o Espírito Santo do que aqueles que rejeitaram Jesus Cristo em carne nos seus dias sobre a terra. Jesus disse assim, vocês falam contra o Filho do Homem. Disseram que era um adivinho, um espírito mau. Vocês falam contra o Filho do Homem e isso lhes será perdoado. Porém, qualquer que falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado nesse mundo. Falar que as obras do Espírito Santo são más ou coisas imundas, quando eles veem a obra de Deus sendo feita. Então, essa escritura tem uma aplicação dupla. Para aquele dia que Jesus estava ali pregando para eles e para o nosso dia. Para o dia que nós estamos vivendo. Porque uma geração má e adúltera nesse dia pede um sinal, mas Deus manda o sinal da ressurreição, Deus envia um profeta, Deus envia a palavra aberta para essa geração e essa geração não aceita. Deixa passar por alto. Não aceita Jesus Cristo ressuscitado nesse dia. Então, essa escritura tem aplicação para esse dia também. E olha o que o profeta disse aqui. As pessoas tentam condenar Jonas. Dizem que, ele era um Jonas, ele era um profeta e ele estava andando exatamente na vontade de Deus quando ele tomou aquele navio errado e saiu dali. Aquilo tinha que ser feito. Amém? Tinha que fazer aquilo, tinha que ser daquela maneira, para mostrar adiante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele teve que passar por aquilo. Amém? Glória a Deus. Então ele teve que passar por aquilo, teve que dar esse sinal, não só para aquela geração, mas para a geração de hoje, para nós. Que a palavra ressuscitou, que Jesus Cristo se manifestou novamente nesse dia, e as pessoas estão passando por alto. Estão deixando isso passar por alto. Então nós vimos um pouquinho sobre o profeta, sobre Jonas. E Jesus se referiu a ele, e depois na sequência, então, Jesus disse que aquela cidade se levantará e condenará essa geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
E está aqui quem é mais do que Jonas. Amém? Está aqui no nosso tempo, no nosso meio, quem é mais do que Jonas. Amém? Está a palavra aqui no nosso meio. Está Jesus Cristo aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. E também, na sequência, Jesus, então, cita Salomão. E nós vemos, após falar de Jonas, ele vem para a era de Salomão. Todos nós sabemos que a era de Salomão foi o milênio quase do Velho Testamento. A época de Salomão foi a era dourada de Israel. Foi quase como o milênio do Velho Testamento, o profeta disse. Foi a maior época que Israel já teve. Sob o reinado de Salomão, nenhuma guerra de que se falar. Eles tiveram uma grande época. Mas por que foi tão grande? Foi só porque Salomão teve um reino poderoso, que teve paz? Olha o que o profeta diz aqui. Deus deu a Salomão, o qual era um filho de Davi, deu-lhe o dom de discernimento. Então, a grande sabedoria de Salomão, na verdade, era o dom de discernimento que Deus deu para ele. O dom de discernimento. E ele podia discernir os pensamentos nos corações das pessoas. Não tinha nada que passava por alto diante dele. Porque ele tinha um dom de discernimento, discernir os pensamentos no coração das pessoas. Então Deus colocou esse dom ali, e como os hebreus que estavam ali devem ter reconhecido aquilo. Salomão tinha um dom de discernimento, e ele podia discernir os pensamentos nos corações deles. Todos se reuniam ao redor de Salomão, e ainda aqui encontra-se um que é mais do que Salomão. Amém? Glória a Deus. Se um povo, uma nação se reuniu, então, em torno daquele rei ali, porque tinha aquele grande dom de discernimento, e o profeta disse que aqui encontra um que é mais que Salomão. Amém? Glória a Deus. Estava um que era mais que Salomão ali de pé, aí ele volta lá a falar de Jesus, fazendo a mesma coisa que Salomão havia feito, sendo mais do que Salomão, e eles chamaram Jesus de Beelzebu. Ele era mais do que Salomão, ele era aquele que deu o dom para Salomão, ele era aquele que realmente fez todas as coisas em Salomão, eles chamaram ele de Beelzebu. Na era de Salomão havia um grande reavivamento em ação. Eu darei uma espécie de ilustração a isso, assim os jovens podem entender. Houve um grande reavivamento. Deus lhe deu um dom, toda a nação reuniu em torno dele, todos vieram a ele, eles creram nele de todo o coração. Então, Deus envia esse dom poderoso, mas tem que crer no dom que Deus enviou. Amém? Para ter os benefícios, o galardão do ministério profético, tem que crer no ministério profético. Tem que crer no dom que Deus enviou. Tem que crer na palavra que Deus enviou. E Israel, então, realmente creu. E o profeta disse: se as igrejas, as pessoas que chamam a si mesmas de cristãs se reunissem em torno do dom de Deus nesses últimos dias, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo, este dom de Deus nesses últimos dias é o Espírito Santo. Amém. Cristo, na forma de Espírito, está conosco aqui agora. Não seria maravilhoso se todas as igrejas que professam ser cristãs se reunissem em torno deste grande dom? Que maravilhoso seria se realmente os que se dizem cristãos se reunissem em torno desse dom que Deus deu. E o profeta disse que ninguém mexia ali com Salomão, então, ninguém mexeu com Salomão naquele tempo. E eles o temiam, o povo cria nele, ele era um enviado de Deus, que o fizeram seu rei. Todas as nações os temiam, não por causa do seu poder militar, mas porque Deus estava com eles. Amém? Então, para o inimigo temer você, para o inimigo deixar a sua família em paz, é ter poder militar, é ter dinheiro, é ter sabedoria humana? Não. É o inimigo saber que Deus está com você. É isso que afasta o inimigo. Porque o inimigo não atacou Israel porque sabia que Deus estava com eles. Porque a presença de Deus estava ali com eles. Que Deus realmente estava ali. Porque Deus estava com eles. Amém. Glória a Deus.
E se Salomão representa o Espírito Santo, não é a promessa que obras maiores que aquelas nós faríamos? Amém? Glória a Deus. E então foi esse reino muito próspero que Salomão teve. Glória a Deus. E Salomão, como nós sabemos, tinha uma mesa farta, tinha criados que o serviam, tinha todas as coisas em ordem. Ele construiu aquele grande templo, construiu o grande templo ali, a casa de Deus, onde Deus habitaria. E foi para lá que Jonas se dirigiu quando ele fez aquela oração lá no ventre do peixe. Se dirigiu para o templo de Salomão, porque ele foi ensinado que se ele se dirigisse para o templo, apontando para Cristo, então se ele se dirigisse para lá, ele alcançaria a misericórdia, alcançaria a bênção. Então Salomão fez todas essas coisas, e ele tinha toda essa fama, e essa fama foi correndo, essa fama foi se espalhando, e as nações em redor começaram a querer conhecer, querer estar na presença dele. Ele tinha uma mesa farta, e se um maior que Salomão está aqui hoje, nós temos tido também uma mesa farta nesse dia. Amém? Uma mesa completa, com as iguarias, com a palavra, com os mistérios abertos para nós nos alimentarmos. Amém? E o profeta diz na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, que havia uma rainha ali, a rainha de Sabá, e ela morava onde é o Iêmen hoje, que é na região da Etiópia, por ali, e ela ouviu a fama de Salomão. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, mas ia no boca a boca a fama de Salomão. E quando vinha uma caravana da Palestina, ela queria saber, você passou pela Palestina? Como que é lá? Aí alguém dizia, é além de qualquer coisa, nunca se viu tal discernimento. Olha a notícia que traziam para ela. É exatamente como um Deus sentado lá. O Deus deles está representado num homem chamado Salomão. Então o povo reconheceu que Deus então estava representado num homem ali. Que aquele dom não era algo comum, era Deus que estava ali. Naquele homem, naquele rei. E a fé vem o quê? Pelo ouvir. Ela começou a ouvir, o coração daquela pequena rainha então começou a ficar faminto. Ficar faminto de conhecer aquilo. Ela queria ir verificar acerca disso. Ela estava ordenada à vida. Amém? Quando essa água da palavra começa a ouvir, tem que despertar essa semente. Amém? Quando essa água realmente, essa umidade vai vindo sobre a semente, ela tem que despertar. E ela era uma semente eleita. Amém? Glória a Deus. E ela era uma pagã. E o profeta disse, agora, ela sendo uma pagã, ela tinha que ir obter permissão do sacerdote. Então ela tinha um sacerdote ali que pregava para ela, ela sabia a posição dela, ela tinha que pedir permissão para ele. E ela foi ao sacerdote, Santo Padre, eu ouço que eles estão tendo um grande reavivamento lá na Palestina. Gostaria de permissão para ir ver por mim mesmo. Ela ouviu, mas ela queria conferir se era aquilo mesmo, se era verdade. Ela queria ir ali. Minha filha, você não vai querer se misturar com algum. Nós não estamos participando daquele reavivamento. Olha o espírito denominacional aqui. Olha o espírito dos grupos, que quando vem a palavra, esse sacerdote começou, isso não é nada, nós não fazemos parte disso, não vai. Começou a desencorajar ela de ir à presença da palavra manifestada. Começou a fazer isso. Você não pode ir, proibiu ela. É apenas um monte de bobagem, jogando sombra sobre o que estava acontecendo ali. Não há nada de valor nisso. As pessoas afirmam que atravessaram o Mar Vermelho, que fizeram isso, aquilo. Não há nada de valor nisso. Se houvesse algo assim acontecendo, seria bem aqui na nossa igreja. Então, olhe a posição desse sacerdote. O profeta disse, nós ainda temos esses sacerdotes pagãos hoje. Que quando a palavra vem, se não é da forma que eles pensam, se não vem através da denominação deles, da igreja deles, eles desencorajam o povo, eles assustam o povo.
Então isso acontece hoje ainda. Ela começou a ficar com fome. Ela disse: dizem-me que o Deus deles lá está representado num ser humano. Sua sabedoria está além de qualquer coisa. Seu discernimento é maravilhoso. Não há nada de valor nisso. Ele estava desprezando o dom de Deus. Mas quando Deus se põe a tratar com o coração humano, não tem nada que vá deter isso. Amém? Quando Deus começou a tratar com você, que você viu a luz do Evangelho, não teve nada que segurou. Não teve denominação, não teve bebida, não teve vício, não teve nada que segurou. Não teve nada que te segurou. Amém? Glória a Deus. Não há nada que vá deter isso. Marido, mulher, pastor, filhos, nada mais pode deter isso quando a pessoa está faminta por Deus. Quando a alma está clamando por Deus. Eles irão de qualquer maneira. Ela começou a se aprontar. Aquele sacerdote ameaçou excomungar do companheirismo, fazer um monte de coisa. Mas ela foi. Então, o profeta diz que na jornada ali no deserto, ela levou os pergaminhos, a palavra, a Bíblia ali, e foi lendo, foi analisando o que Jeová deveria ser a respeito dos seus profetas. Então ela se colocou em marcha e levou a palavra, levou as mensagens, e foi analisando como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia essas coisas quando estivesse representada, velada em carne humana, o que essa palavra falia. Ela tinha lido todas essas coisas. Mas aquele sacerdote não queria que ela fosse. E ela disse então: a minha tataravó esteve diante desses ídolos, fez orações dia após dia, nunca houve um movimento, um murmúrio, nem nada. Eu estou cansado desta velha forma morta. Cansou daquilo. Ela adorava aqueles ídolos por anos e anos, não tinha vida nenhuma, não tinha nada. E o profeta diz: é uma pena que não tenhamos mais daquelas rainhas hoje. Que quando vê que a frieza chegou, que aonde está, não está sendo alimentado da palavra, vai então aonde tem a palavra. Amém? Era a vida dela. Poderia ter sido a última oportunidade dela. Ela compreendeu que era fria e morta a religião que ela estava. Ela teve esse entendimento. E a vida dela estava em jogo, então. E qual foi a atitude dela? Eu irei lá e levarei minhas ofertas. Levou presente, levou dinheiro. Então, se for a verdade, eu apoiarei isso. Se não for a verdade, eu vou trazer então minha oferta de volta, meu dinheiro de volta. Mas ela foi analisar se era verdade. Amém? Nós ouvimos aqui, culto do pastor pregando aqui, examinai tudo e retém o bem. Amém? Foi isso que ela fez aqui. Se não fosse realmente verdade aquilo, então ela foi, não se importou, viajou pelo deserto, não tinha ar-condicionado, foi no lombo de camelo, mas ela foi se encontrar com aquele rei ali. Amém? Não é de se admirar que Jesus tenha dito que ela vai se levantar nos últimos dias e condenar esta geração, pois alguns nem atravessam a rua. E aqui está um que é mais do que Salomão. Amém? Se aquela rainha pôde se humilhar, porque ela era uma rainha, ela teve que se humilhar, ela teve que atravessar o deserto e ir lá escutar aquele outro rei, escutar Salomão. E hoje? E hoje, então, que as pessoas, o profeta diz, nem atravessam a rua. Então, não é de se admirar que ela vai condenar essa geração. Pois está aqui o próprio Espírito Santo. Ela levantará e condenará essa geração. Oh, Deus! Então, quando ela foi naquele culto ali, ela viu que o discernimento de Salomão era perfeito. Ela começou a ouvir a ele. Quando ela veio se apresentar diante de Salomão, a Bíblia diz que Deus deixou Salomão saber todos os segredos dela. Não teve nada que ficou oculto. Aquele milagre foi feito nela, então. Ela ficou maravilhada, como que sem fôlego, de ver aquilo, aquele dom, aquele discernimento. O profeta diz no primeiro selo: a rainha de Sabá estará ali no dia do juízo com o seu próprio testemunho. Ela, não sendo nem mesmo judia, subiu com aquela geração de judeus, porém estes, no dia de Jesus, estavam cegos e passaram por alto, pois o estavam buscando.
mas ele veio tão singelamente que passou completamente por cima. Essa rainha com tanto esplendor se humilhou, veio e aceitou a mensagem. Jesus disse que ela condenará aquela geração. Então, Jesus ali de pé diante daqueles fariseus ali, ele era mais do que Salomão, era a plenitude da divindade corporalmente. Amém? Habitando ali. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Ele se vestiu sobre si o próprio Jeová e se manifestou em carne. E aqui se encontrava, ali na plenitude, disseram que não creriam nele. Um maior discernimento. Ele era Salomão, ele era Davi, ele era mais que todos os demais. Estavam todos nele. Todos os profetas culminaram nele, e ele era mais do que Salomão. Amém. Glória a Deus. Então, o profeta diz aqui, ali estava Jesus de pé, o Deus de Salomão. Um maior que Salomão está aqui. Mas eles nos disseram, mostre-nos um sinal, mestre. Um maior que Salomão está aqui. A rainha do sul veio das partes mais longínquas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que o maior que Salomão está aqui. Nós tivemos 2.800 anos desde então de história bíblica. Agora fala para nós. Desde aquele tempo ali de Salomão. 2.800 anos de história bíblica. Nessa noite, um maior do que Salomão está aqui. Amém? Maior do que Salomão está no nosso meio. Com a palavra prometida para esse dia. Amém? A palavra manifestada, prometida para esse dia. E nós continuamos nos lastimando pelo caminho. Com a palavra manifestada, a palavra prometida para esse dia, e nós nos lastimando pelo caminho. Será que vamos continuar assim? Depois de ver todas essas coisas? Os sinais escriturísticos do tempo cumpridos diante de nós? A palavra aberta diante de nós em toda a sua plenitude? Qual foi a última vez que nós realmente temos olhado para a palavra aberta, para esse dom que Deus deu, para esse ministério do Filho do Homem que Deus deu para realmente nos tirar da sepultura espiritual? E nós nos maravilharmos diante disso? Amém? Deus tem feito isso em nosso meio. Deus tem manifestado no nosso dia. O coração faminto dela queria ver Deus e ela permaneceu até que ela viu Deus. Amém? Porque ela viu Salomão, mas ela viu Deus. Porque ela viu que não era um homem. Quando nós olhamos para o mensageiro desse dia, o que nós vemos? Só um homem, só um profeta? Muito mais que isso. Porque era a própria palavra manifestada. Amém? Essa palavra no nosso tempo, prometida para esse dia. Amém? Nós nos encontramos vendo o mesmíssimo Deus fazendo a mesmíssima coisa hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ela creu em Deus, ela viu algo real, verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Ele habita em sua palavra. A sua palavra entra no seu coração e se proclama e se declara. Ele interpreta a sua própria palavra através de você, para mostrar que ele ainda é Deus. Amém? Ele quer realmente se mostrar através de você, ser a palavra interpretada para esse dia através de você. Ele quer mostrar que ele está vivo, que ele não está na sepultura. Mostrar através de você hoje. Não só apenas através do mensageiro, através do profeta, mas através de nós. Através do crente mais simples dessa igreja. Ele quer mostrar que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Que as obras que os apóstolos fizeram, nós qualquer um crente mais simples da igreja faz também. Porque é o mesmo Deus. Amém? É a mesma palavra, então isso tem que acontecer. Amém. Glória a Deus. Se ele puder apenas conseguir alguém, então, que deixa sua ideia, deixa suas próprias concepções e vai para estar diante da palavra. Amém? Diante da palavra, para receber isso. Glória a Deus. Amém. Então, nada ficava encoberto ali diante de Salomão. Ele atraiu aquela rainha ali e também ele começou ali a revelar para ela
E também hoje, nesse dia, Jesus atraiu também uma rainha. Amém? Jesus atraiu uma mulher para a sua presença, para desvendar o seu plano de redenção, para mostrar essas coisas para nós. Glória a Deus. Amém? Então nós vimos um pouquinho, profeta, uma rainha e um rei. Jonas apontando para o sinal da ressurreição, a rainha, essa mulher na presença do rei recebendo a sua mensagem. Essas somos nós, amém? Na presença do rei, na presença da palavra, recebendo a sua mensagem, recebendo a sua palavra. E Salomão, o rei, revelando para ela, amém? Glória a Deus. O maior que Salomão está aqui. Eu sei que foi profetizado que isso retornaria. Isso não tem estado no mundo por centenas e centenas e milhares de anos. Mas tu prometeste que isso retornaria outra vez nos últimos dias. Amém? Eu sou feliz por ter visto essa promessa cumprida. Por ter aceitado essa promessa cumprida. Amém? De acordo com Malaquias 4, a Bíblia, São Lucas 17, todas essas outras promessas. Tu disseste que isso estaria aqui quando o Filho do Homem se revelasse. Porque tem que ser a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, teologia nenhuma vai explicar São João 1. Nenhuma. Amém? Mas um povo simples como nós consegue entender isso, sentir os efeitos disso. Amém? Porque lá diz que no princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Amém? Deus é a palavra se fez carne e habitou entre nós, em nós. Amém? Habitou entre nós e a palavra está em nós agora. Amém? Se nós olharmos o propósito do ministério do irmão Brana, do profeta, foi que nós realmente reconhecêssemos a presença de Jesus. Amém? Ele diz assim na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, bem no início da mensagem. Trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. Amém? Reconheçam a presença de Jesus Cristo. Se Ele está presente, então tudo está resolvido. Amém? Ele está presente, tudo está resolvido. Ele fez a palavra e Ele está aqui para confirmá-la. Que ela é a verdadeira. Amém? Ele prova que a confirmará. Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós o vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente. Nós vemos noite após noite, dia após dia, ano após ano. Glória a Deus. Amém. Se nós olharmos para os próprios títulos das mensagens do profeta, nós vemos que ele sempre está apontando para aquele que é maior do que Salomão. O profeta nunca veio apontar para ele mesmo. Para ser um grande homem, para que nós exaltássemos ele, mas ele sempre apontou para Cristo. Amém? Para ele mesmo, para a palavra. Para o Filho do Homem manifestado. Olha o título das mensagens. Um maior do que Salomão está aqui. Amém? Quem que era esse? É Cristo. Amém? O Cristo identificado de todas as eras. Amém? Amém? O poderoso Deus desvelado perante nós. O poderoso Deus desvelado em plena vista diante de nós. Que pode ser visto, que pode ser mostrado. Amém? Quem dizeis ser este? Quem dizeis ser este? Ele está também falando do próprio Cristo. A presença de Deus não reconhecida. Quem é este Melquisedeque? Quem é este? Quem é no presente? Amém? Não é quem era este, quem é. Amém? Cristo é o mistério de Deus revelado. Amém? O mistério de Deus revelado. O mistério revelado para nós. Mas Cristo é o mistério de Deus revelado. Não foi, não era, é revelado para nós. Olhe sempre para Jesus. Cristo é revelado na sua própria palavra. Amém? Glória a Deus. Tudo aponta para Cristo. Glória a Deus. Amém. O profeta diz na mensagem, a palavra falada é a semente original. Os crentes da palavra e do Espírito devem ser um. Você compreendeu isso? Crentes. A palavra e o Espírito são absolutamente um.
Amém? Você não tem que ter o seu próprio pensamento. Você não usa a sua própria mente. Não é isso maravilhoso? A mente que está em Cristo está em você. Amém? Se a mente que está em Cristo está em nós, nós não negamos nada da palavra. Amém? Nós vamos estar apercebidos de tudo que tem que ser revelado para nós. A mente que está em Cristo, e você tomará a palavra exatamente como Ele fez, porque Ele era a palavra. E se a mente de Cristo está em você, você é a palavra. Amém? Aleluia. Você é a palavra. Você é a palavra viva de Deus, representantes dele aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Representantes dele aqui na terra. Continuando a obra, a igreja deve ser dessa maneira. Quando a Bíblia é manifestada outra vez, como nos dias primitivos dos discípulos, exatamente como os discípulos, a Bíblia está vivendo outra vez em você. Amém? A Bíblia vivendo outra vez em você. Glória a Deus. Amém. Nós sabemos que quando Elohim estava ali na tenda de Abraão, que Sara duvidou ali, e Deus não pôde destruir a ela porque ela era parte de Abraão. A Sara riu ali, como poderia ser aquilo? E olha o que o profeta diz. Nos nossos enganos, que nós temos dificuldades, temos problemas na nossa vida. Nos nossos enganos, nos momentos difíceis, não diga, bem, eu falhei. Não. Abraão teve falhas também. Abraão também teve falhas. Mas ele não pode tirar da igreja. Ele não pôde matar o eleito. Como ele não pôde matar Sara lá, porque ela era parte de Abraão, o profeta está dizendo para nós aqui. Ele não pôde matar o eleito. Ele não pode tirar a sua vida. Porque você é parte dele mesmo. Amém? Nós somos parte dele mesmo. Mesmo que tenham nossos problemas, nossas falhas, mas nós somos parte dele. Amém? Você é parte dele mesmo. Você é a palavra. A palavra está em você. Amém? Glória a Deus. A palavra está em você. Ela manifesta a si mesma. Prova a si mesma. Amor, alegria, paz, benignidade. Todas as palavras de Deus, você crê em cada uma delas. Amém? Aleluias. Nós fomos ensinados que Ele é a palavra. E somos carne de sua carne e osso de seus ossos. Aí está você. Amém? Que segurança dá isso para nós. Amém? Isso o profeta diz na mensagem, a palavra falada é a semente original, primeira parte. Ele fala isso para nós. Amém? Então, que nós possamos realmente tomar toda essa palavra, sem duvidar de nada. Ninguém consegue se parar diante de um profeta. Porque se um dom de profecia se manifestar aqui na igreja, ele tem que ser provado. Ele tem que ser provado, ver se realmente ele é verdade, ele está de acordo com a palavra. Mas o profeta nasce profeta. Então, aquilo que o profeta falou, nós temos que estar completamente descansados. Nós não temos que questionar nada que o profeta falou. Ninguém consegue se parar diante de um profeta. Ninguém consegue argumentar diante de um profeta. E ele fala a palavra, e aquilo que é a palavra é eterno. Para sempre é correto, para sempre é certo. Então, para que nós tenhamos vitória, realmente tomarmos toda a palavra. Eu lembro, quando eu tinha uns 13 anos de idade, tinha um certo irmão, que era uma pessoa muito boa, muito querida, nossa. E aí ele estava falando algo para mim um dia ali, e algo que o profeta falou ali, e aí ele estava falando assim, mas eu acho que não é bem assim, colocando uma dúvida naquilo. Acho que não é bem assim, isso e aquilo. E eu ouvi aquilo e fiquei tão pensativo, assim, aquilo causou um choque em mim. Como que esse irmão está colocando em dúvida o que o profeta falou? Está querendo argumentar, está querendo falar isso, e aí ele caiu num erro, mas eu acho que não é bem assim, querendo também se justificar de certa forma. E
para resumir, um tempo mais tarde, ele teve uma queda ali, ele sofreu muito. Porque o profeta diz que quando nós duvidamos da palavra, o arrazoamento entra, é como nós abrir a armadura. Quando ele diz lá que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, ele diz que foi o que Eva fez. Quando ela duvidou de uma partezinha da palavra. Quando ela começou realmente a razoar, duvidar de alguma parte, de uma partezinha minúscula da palavra. Ela ficou sem proteção. Então, que nós possamos realmente tomar toda a palavra, na sua plenitude. Amém? O profeta falou, está falado, não tem arrazoamento, não tem discussão. Se nós estamos errados, temos que nos acertar. O problema é nosso, não é da palavra. Amém? Então, isso dá temor na gente, de realmente não ir para esse lado. Porque depois a consequência vem, a família sofre, a pessoa sofre, vai para o mundo, apanha bastante, o inimigo apanha ela ali, bate bastante. E depois, mais tarde, se ela é um eleito, ela vai voltar, mas cheia de cicatrizes. Então, não abra nem uma brecha na sua armadura. Amém? Realmente temos que estar com toda a armadura de Deus. E nesse tempo vai ter uma noiva perfeita, uma virgem pura, perfeita, que não vai duvidar nem de uma vírgula da palavra, nem de um jota, nem de um tio, realmente vai tomar toda a palavra. Amém? Glória a Deus. Na mensagem um super sinal, como nós falamos um pouquinho do sinal de Jonas, o profeta diz assim: olhe direto no final do tempo, antes do fogo ardente e a destruição. Um super sinal aparece misteriosamente, direto em cena de novo, diante de nós. Amém? O super sinal veio para nós. Deus mesmo, não um homem. Amém? O maior que Salomão, Deus mesmo, não é homem. Deus mesmo. Deus feito manifesto, um super sinal, um sinal eterno. Amém? Um sinal eternal, um super sinal. Deus manifestado em carne. O mesmo sinal que o seu filho fez, seu super filho prometido, o mesmo no fim. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Um super sinal retornará. Um super sinal foi manifesto. Até a ciência fotografou, está a foto ali. Aqui desse lado ali, a própria ciência fotografando. Mas só antes da destruição do mundo, o super sinal deve aparecer de novo. A ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morto por 2000 anos, ele ainda está de pé no meio de nós. O mesmo como fez então, manifestando a si mesmo na sua igreja em carne humana. Amém? Na sua igreja em carne humana. Mas ainda encontramos na Bíblia que o último sinal antes do Filho prometido chegar era um super sinal. Jesus disse: como foi então, antes que o Filho prometido chegue de novo, este super sinal viria à terra de novo. E eu lhes declaro esta noite, no nome de Jesus Cristo, Ele está na terra agora. Não só isso, Ele está aqui entre nós. Amém? O Espírito Santo, um super sinal de Deus. Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Isso não pode falhar, é um sinal eterno. Não pode mudar nunca. Céu e terra passarão, mas isso nunca mudará. Isto é um sinal eterno, eterno. Deus manifestado em carne humana. Deus feito a si mesmo conhecido em carne humana. Amém? Não um Deus distante, no céu. Não, o Deus manifestado em carne humana. Habitando dentro de você. Amém? O poderoso Deus desvelado perante nós, o profeta diz assim: Deus num homem agora. Deus num homem, mas agora Deus em homens. Amém? Antes foi um homem ungido, agora é um povo inteiro ungido. Amém? Glória a Deus. A plenitude de Deus na divindade, corporalmente na igreja inteira dele. Aleluias. Manifestando, cumprindo a sua palavra. E disseram: bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Isto não está fora demais. Não está fora demais. O profeta diz, é exatamente isso. Amém? É Deus em nós? Aleluias. Não está fora de nós. É exatamente Deus manifestado em carne, justamente como Ele prometeu.
Aleluias. Glória a Deus. A igreja passará pela justificação, através de Lutero, pela santificação, através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo com os pentecostais e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem. Amém. Até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Aleluias. A mesma pessoa. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, a sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de você e de Cristo. Aleluias. Sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Amém. Você vê onde nós estamos? Aleluias. Poderoso Deus desvelado perante nós, ainda ele diz assim: Deus no homem, agora é Deus em homens. A plenitude de Deus na igreja inteira dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Damos graças a Deus por tudo. E então, tentei falar um pouquinho aqui. Às vezes fica um pouquinho entrecortado, mas eu estou crendo que o Espírito Santo pode juntar isso para expressar realmente o que eu gostaria de falar. Amém? Um profeta mostrando o sinal da ressurreição para nós. O mesmo Jesus que estava ali diante daqueles fariseus, repreendendo eles, é o mesmo Jesus que se manifestou aqui, repreendendo esse mundo religioso, que não tem visto o sinal manifestado. O profeta veio, o ministério do Filho do Homem veio, e o povo passa por alto. O povo passa por alto, mas nós, representados naquela rainha ali, que deixou tudo de lado, que não importou o que a igreja dizia, com o que o sacerdote dizia, para ir à presença da palavra, para receber diretamente daquele homem que era Deus em carne ali, receber o conselho, e ela recebeu vida ali. Quem sabe foi a única chance que ela teve, e ela estará conosco naquele dia. Amém? Ela estará ali. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse instante. Quando eu estava na reunião ali, na reunião de Páscoa, e eu estava ali ajudando a cuidar da ordem ali, e meditando no que Deus tem feito no dia que nós estamos vivendo, o que Ele tem feito por nós, meditando que nós temos que realmente morrer com Cristo na cruz para produzir vida. Amém? Nós temos que morrer para nós mesmos, para que então a vida dele possa ser abundante em nós. Eu estava meditando nessas coisas ali, e que quando nós realmente aceitamos que a palavra vive em nós, tem que dar os mesmos resultados que deu no ministério de Jesus, tem que dar em nós. E eu estava ali ouvindo os hinos, estava tão bom, o Espírito Santo conduzindo aquelas reuniões ali de Páscoa. E então meu coração estava se alegrando ali, eu estava com uma reverência diante de Deus ali. O irmão Guilherme estava cantando aquele hino Espírito de Deus mova, e eu senti algo sobrenatural acontecer comigo ali. Então eu estava ali e eu senti que algo fisicamente me atingiu. Eu senti realmente o sobrenatural, a presença de Deus ali. E eu estava próximo à parede ali, eu tive que me segurar para mim não cair. Então, eu creio que Deus às vezes permite a nós experimentarmos a presença dEle de forma, amém? Termos experiências com Ele. E depois eu li numa mensagem que o profeta estava dizendo, o anjo está passeando pela igreja. Então, se nós realmente estamos na presença dEle, isso pode acontecer conosco, amém? E eu senti aquilo tão forte ali, e eu fiquei fraco fisicamente. Eu fiquei mais ou menos 1 hora, aí eu saí depois dali, fui devagar, sentei lá, eu fiquei mais ou menos 1 hora bem fraco.
E eu pensei assim, se é para a força de Deus me tomar e a minha sair, então glórias a Deus. Amém? Que a força dele entre em nós nessa noite. Que o seu Espírito Santo, numa grande porção, esteja em nós. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, nós temos olhado para a tua palavra, Pai. E eu lembrei daquela oração daquele menino que ele não sabia orar, mas ele falava o ABC na presença do Senhor, e aquele ministro criticou ele, ele disse que ele cria que o Senhor poderia ordenar o ABC que ele estava falando, e o Senhor entenderia o que ele queria, Pai. Então nós estamos na tua presença, Pai, reverentemente, Pai amado, diante da palavra manifestada, Pai, da palavra aberta para esse dia. Nós não somos uma denominação, uma religião, um companheirismo de pessoas, mas nós somos o teu povo, Pai, os eleitos comprados pelo teu sangue, Pai amado. E nós nesse instante, Pai, sentimos que o teu Espírito Santo nos acaricia, nos toca, Pai, que a tua palavra está conosco, Pai amado. Que povo feliz nós somos, ó Pai, porque nós temos visto o sinal de Jonas, nós temos visto o sinal da ressurreição, Pai. Que essa Bíblia não é um livro histórico, Pai. Essa Bíblia é a tua palavra viva, Pai. Não apenas de ouvirmos alguém falar, Pai, mas nós temos sentido, Pai amado, essa palavra manifestada em nós. E nós estamos deixando para trás o mundo, Pai. Nós estamos sendo transformados, ó Pai amado. E é palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, glória sobre glória, Pai. E assim cremos que nós estamos tomando uma força, Pai, até que um dia, Pai amado, essa gravidade não nos segurará mais aqui, ó Pai. Nós veremos os nossos irmãos que ressuscitarão, ó Pai, e juntos com eles, ó Pai, nós iremos para aquela outra dimensão, Pai, para encontrar contigo, Pai amado, porque Tu já estás conosco aqui, ó Pai, através da palavra, através do ministério do Filho do Homem, ó Pai. Mas cada um aqui tem um desejo, Pai, de ver o Senhor naquele corpo físico glorificado, Pai, para realmente nós conhecermos como Tu és, ó Pai, para sentarmos no trono contigo, Pai amado, naquele reino restaurado, Pai bendito. Que cada um aqui, ó Pai, seja cheio do Teu poder, ó Pai, que possa ter obras poderosas na sua vida, Pai, que possa ser cheio do Teu Espírito Santo, Pai, que tenha vitória, Pai bendito, que não duvide nada da Tua palavra, Pai, que toda incredulidade, toda iniquidade seja tirada, Pai bendito, e nós, ó Pai, como um povo, Deus, zeloso de boas obras, ó Pai, que cristãos nos convém ser nesse tempo, Pai, quando nós vemos já tudo cumprido, Pai bendito. Completa em nós, ó Pai, aquilo que necessitamos. Pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Fortalece minhas mãos, Senhor. Aleluia. Fortalece minhas mãos para lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos para lutar. Quero cumprir Tua palavra com poder. Fortalece, fortalece minhas mãos para lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos para lutar. Quero cumprir Tua palavra com poder. Se 200 milhões vierem
muita terra para possuir, muitas promessas para se cumprir. Não deixe as lutas te desanimar, devemos cumprir sua vontade. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. A marca desta era é a perfeição, e não ter esta marca é pecado. O alfa deve se tornar o ômega, a palavra feita carne de novo. Aleluia, Jesus. Fortalece minhas mãos pra lutar. Aleluia. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir sua palavra com poder. Só igreja. Fortalece minhas mãos. Aleluia, Jesus. Quero cumprir. Aleluia. Amém. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Os muros serão construídos em tempos difíceis, um tempo de escarnecedores. Mas estamos determinados que a casa de Deus iremos levantar, celeste Jerusalém. Fortalece, Senhor, fortalece minhas mãos pra lutar. Ó sim, Senhor. Aleluia. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu falei essa pequena experiência para vocês. E ali em Foz também, nós temos um grupinho de irmãos bem pequeno ali, uns 12 pessoas. E tem um ancião ali de 70 e poucos anos. E um dia ele subiu no púlpito também para fazer uma oração.
e a presença de Deus desceu. Então Deus tem feito coisas nesse tempo, nesse dia, que não tem como explicar. E claro que nós não baseamos a nossa fé em experiências ou nessas coisas, nós baseamos na palavra. Amém? Mas às vezes Deus permite nós experimentarmos algumas coisas para ser como um marco para nós, onde nos momentos difíceis nós podemos olhar para aquilo e então tomar um novo alento para ir em frente para a caminhada. Amém? E eu creio que a maior alegria hoje para nós é o estímulo que a revelação traz para nós. Amém? É muito mais do que música, do que qualquer coisa, do que os cânticos. É o estímulo que a revelação tem trazido para nós nesse dia. A força que essa revelação tem trazido para nós nesse dia. Amém. Se o irmão Elismar puder fazer a oração final. A oferta de hoje foi R$ 363,90. O irmão Elismar vai orar também pelos ofertantes. Que Deus abençoe cada um. Curvar as cabeças. Jesus. Senhor nosso Deus, o pão foi posto sobre a mesa e nós nos saciamos. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa que recebemos neste dia. Nenhum sinal darei a vós, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ó Deus, e neste tempo final, mais uma vez, a obra de um profeta foi contada. Muitos desprezadores apareceram, mas houve um povo, houve uma noiva, Senhor, uma pequena rainha que saiu desde lá, tão distante e longínquo. A rainha que estava envolvida com denominações, com religião. Mas quando ela ouviu, Senhor, aquilo tocou em sua alma. Pai, como disse o apóstolo Paulo, os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que para os judeus, Senhor, é escândalo, para os gregos, ó Senhor, é loucura. E a palavra da pregação é loucura para o mundo, mas para os teus filhos, ó Deus, é o poder de salvação por Jesus Cristo. E nesta noite, Pai, nós temos recebido uma porção desta palavra. O Senhor tem ungido estes lábios que tem falado, este vaso teu servo. Esta igreja, Senhor, também tem ouvido nesta noite. Pai, que isto possa, Senhor, ser vivificado em cada coração. E que possa produzir uma fé maior, Pai. Nós oramos agora, Senhor, por estes irmãos que de boa vontade trouxeram sua honra, suas ofertas para esta casa de adoração. Que a sua mesa seja repleta, seus corações sejam abençoados, haja saúde, força, vigor, e que a fé de Jesus Cristo esteja derramada em cada coração. E agora, ao nos despedir, Senhor, pedimos, acompanha os teus filhos, acampa teu anjo ao redor de cada um, para livrar, para guardar, e quando o Senhor nos levantar amanhã para vir outra vez, que o Senhor nos traga em uma verdadeira harmonia com teu Espírito. Desde já nós agradecemos, despedindo cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e somente para a glória do Senhor. Amém. Deus os abençoe a todos.